Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h, você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão por aqui, participa também pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. Mais uma vez para você anotar, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quinta-feira, você sabe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos colocar o nosso time em campo. Aqui as nossas entrevistadas, as nossas convidadas de hoje, um time 100% feminino, para fazer análise e debate dos temas propostos na nossa pauta. Doutora Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça, ela é coautora do anteprojeto de lei do Estatuto da Vítima, gestora do projeto de acolhimento de vítimas, análise e resolução de conflitos do Ministério Público de São Paulo, e ela integra o MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, promotora? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todas. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui. Obrigado pela presença, pela colaboração com a gente. Também aqui na nossa conversa de hoje, doutora Adriana Zorubi, advogada especialista ou especializada na defesa da pessoa idosa. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem, Mauro Friesman. Obrigada pelo convite. Saúdo as colegas de bancada dessa manhã, dessa tarde, e a nossa audiência. Obrigado, doutora Adriana. Vamos apresentar aqui também a doutora Martina Hanna, do Nascimento El Atra. Ela é advogada, especialista em Direito Digital e em Privacidade de Dados, coordenadora da Comissão de Proteção e Privacidade de Dados na OAB de Santana de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo. Tudo bem, doutora Martina? Tudo bem, boa tarde a todos. Agradeço aí a oportunidade. E também no nosso time aqui de operadoras do direito para análise e debate dos nossos assuntos, já está presente, doutora Ana Paula Lazareski de Mesquita, advogada. Ela integra a Comissão de Direito Digital e Compliance e da Coordenadoria dos Crimes contra a Inocência da OAB São Paulo. Ela é idealizadora do programa jurídico-pedagógico chamado Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying. Tudo bem, doutora Ana Paula? Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com todos vocês. Seja bem-vinda, obrigado pela presença. Quero fazer só um ajuste na sua imagem, doutora Ana Paula, para diminuir aqui esse espaço existente aqui aproximar um pouquinho mais a tela, para ficar mais no padrão das demais convidadas aqui, tá bom? Mais centralizada, isso, perfeito, tá ótimo, doutora Ana Paula. 12h03, vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, desta quinta-feira. Olha, gente, controle excessivo, escalada de violência e vulnerabilidade são os principais fatores que aumentam o risco de feminicídio no Brasil, de acordo com o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, mulheres grávidas ou com filhos pequenos têm maiores chances de enfrentar violência doméstica que resulta em morte. E ainda de acordo com o documento, as violências que ocorrem na frente dos filhos são indicadores de que a consumação do feminicídio está próxima de ocorrer. Doutora Celeste, promotora Celeste, sua avaliação sobre esse tema, a chance de feminicídio cresce entre grávidas ou com filhos pequenos, de acordo com este relatório, com esse levantamento dos dois conselhos, Nacional de Justiça e Nacional do Ministério Público. Seu entendimento. Bom, Mário, esses fatos realmente são verdadeiros. Há necessidade de uma política pública ostensiva de prevenção à prática de feminicídios.
Daí a importância de você ter um marco legal que eleja a vítima como o foco da atenção do Estado. Então, ao invés de nós estarmos sempre discutindo evitar a reincidência, evitar a escalada da violência, não, vamos começar a trabalhar as medidas de desvitimização, empoderamento dessa mulher, como ela pode sair de um relacionamento abusivo, quais são as oportunidades que serão dadas, seja de moradia, seja de capacitação, de emprego, a fim de se evitar que se busque essa situação tão drástica quanto o feminicídio. Nós também temos que ter em conta que essa é uma obrigação da sociedade, tem inúmeras leis que fixam que a sociedade tem que se envolver no combate ao feminicídio, poderia estar, por exemplo, a lei dos condomínios, que obriga o síndico a capacitar os funcionários na matéria de atendimento de violência à mulher. Isso significa o quê? Prevenção de danos. Então, nós precisamos nos antecipar à prática de crimes violentos, identificando os sinais de relações disfuncionais para poder intervir em momento oportuno, interrompendo o ciclo de violência. Mas onde estamos falhando, promotora Celeste? Porque a legislação está aí, essa que a senhora citou, sobre os condomínios, temos a lei principal, que é a Lei Maria da Penha. Por que tudo isso não tem sido eficaz e a gente tem observado essa escalada do feminicídio no Brasil? Bom, um dos principais que eu considero da falha é uma lógica focada apenas na questão do punitivismo. Acontece um crime, você cria mais uma majorante, mais um tipo penal. Não são estabelecidas práticas restaurativas que acolham aquela família como um todo. Por exemplo, você tem a vítima direta, que é a pessoa que está sofrendo uma violência psicológica, mas aquela criança que convive com aquele casal também está submetida à mesma violência, aquele idoso. Ou ele tem uma rede de apoio que seria a escola, os professores, a igreja, o clube. Essa rede de apoio não teve essa consciência ainda social de que você precisa acolher essa vítima e fazer um julgamento sem dano. Então, você não vai julgá-la porque ela está com um problema em casa, o pai está brigando com a mãe. Não, você vai acolhê-la, porque senão essa criança que é vítima indireta, ela vai passar a atuar também como um agente disfuncional naquela escola. Então, nós passamos pela vitimação direta, indireta e a coletiva, que não fica restrita ao âmbito escolar, ao âmbito daquela família, ela se projeta para outras searas sociais. Então, o Estado, por si só, ele é insuficiente para propor medidas que resolvam um problema. A sociedade ela tem que se organizar e cobrar essas medidas, essas soluções. Isso por meio de medidas públicas, mas colocar a vítima, seja ela qual for de violência doméstica ou não, no centro das políticas públicas de Estado, para que nós, ao lado dessas, possamos trabalhar as vulnerabilidades específicas de cada vítima, seja essas vulnerabilidades individuais ou sociais. Não sei se era isso que você gostaria de ouvir. Doutora Adriana, afinal, a gente está diante de um desafio, e a gente abordou por diversas vezes, não é, a doutora Adriana Zorubi por aqui, essa questão de que a violência doméstica ela é intramuros, né? A gente não sabe exatamente, né, como as coisas acontecem, né? A própria polícia tem a dificuldade também, né, de atuação, porque como tudo acontece dentro das casas, né, o fato consumado vem à tona e o olhar realmente é para a prevenção, né? Sim, Mauro. Inclusive, uma das questões que eu gostaria de falar é a respeito de como combater, qual seria o problema, né? Foi a pergunta que você perguntou para a doutora Celeste, né? O que a gente poderia fazer para minimizar isso? Veja, eu acho que isso não se dá por responsabilidade dos meios de comunicação, das mídias, televisão e rádio, porque o que são promovidos de debates e de eventos de conscientização, de combate contra a violência, contra a violência à mulher, criança e adolescente, aos idosos, nós já falamos inúmeras vezes disso, mesmo aqui no programa,
Então, não me parece que seja falta de informação. Eu acho que a nossa juventude, ou as pessoas que cometem esses delitos de agressão contra a mulher, violência contra a mulher, criança, adolescente, idosos, não padecem de falta de conhecimento. Isso não é falta de informação, as pessoas conhecem a Lei Maria da Penha, como você bem já comentou anteriormente, conhecem os crimes de dano, conhecem tudo que pode acarretar a questão da violência. O que eu realmente acredito é que falte um pouco de estruturação familiar, e eu acho que nisso a doutora Celeste tem razão quando ela abordou que isso não pode ser relegado apenas ao poder público, apenas ao Estado. A família tem um papel importante na formação educacional, né? A questão da educação, porque a escola também precisa amparar esses alunos, explicar, conscientizar, pegar essas datas comemorativas, ou essas datas alusivas, vamos dizer, de combate à violência contra a mulher, Dia Internacional da Mulher, Dia de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, que nós tivemos agora recentemente, no dia 15 de junho, e acompanhar também essas crianças em todas essas atividades, porque, assim, a internet, ela é um mundo maravilhoso, tudo que a gente precisa a gente encontra, né? Isso facilitou a vida de todos em relação à informação, em relação ao acesso de pesquisas e tudo mais. Porém, ela também é um caminho tortuoso quando a gente fala de, vamos dizer, veiculações não apropriadas para crianças de uma determinada idade. Então, essas crianças, elas têm acesso à violência o dia inteiro. Elas brigam, elas guerreiam na internet, elas participam de jogos interativos, o dia inteiro participando desse tipo de coisa. Então, aquilo, no cérebro, entra pelos olhos. E no cérebro começa a produzir um fomento, vamos dizer assim, em relação àquilo. Aquilo passa a ser a realidade. Não tem problema, agredir o professor não tem problema, agredir o pai não tem problema, e a falta de limite para coibir tudo isso, onde está? Então, acho que a falta de limites também é um problema, e outra questão também que eu acho que seria um problema é a questão relacionada às drogas. Muitas famílias, como você falou, Mauro, intramuros, é uma situação que acontece dentro de casa. Elas não sabem que está acontecendo uma agressão por causa de dependência química. Muitas vezes, esse pode ser um fator muito importante. Se agride esposa, se agride filhos, se agride todo mundo, e se chegam às vias de fato. Então, eu acho que é uma malha muito grande que precisaria ser tratada nessa questão da violência doméstica, e a gente está tentando tratar isso, nós que somos operadores do direito, que trabalhamos nessa área, inclusive, recentemente, Mauro, você peço assim, só mais um minutinho que eu já vou caminhando para o final da minha fala, foi editada uma lei, que é a lei que rebatizou o Estatuto do Idoso, que agora vai ser chamado Estatuto da Pessoa Idosa, por intermédio da Lei 14.423, que foi publicada agora, no dia 25 de julho. Então, você vê, é uma lei inclusiva, é uma lei que abarca todas as pessoas, todas as pautas, é do indígena, é do LGBT, desculpa, não sei às vezes a terminação corretamente. Então, nós temos aí um grupo de pessoas que estão sendo incluídas nessa questão da pessoa idosa. Então, isso está sendo divulgado. Eu já vi pelo menos 3, 4 colegas aqui nas redes sociais que estão divulgando essa informação. Então, não é problema de desinformação, eu acho que é problema de falta de limites e acompanhamento da educação das crianças que vão se tornar adultos mais tarde e que podem aí realmente aflorar esse lado da violência. Doutora Ana Paula, essa conclusão de que a chance de feminicídio cresce entre grávidas ou com filhos pequenos, isso vem, como eu destaquei aqui na nossa nota, a partir do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que foi desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. A gente tem uma fala aqui foi a partir de uma reportagem para a revista Carta Capital, a juíza Caterine Nigat, do Juizado de Violência Doméstica, ela explica que esse formulário de avaliação de risco, nas palavras dela, é super importante porque é uma ferramenta tanto para os órgãos de segurança e da justiça que vão buscar proteger essa mulher, quanto para a própria vítima, que através do formulário consegue se perceber em situação. Aí a gente vai para o dia a dia, né? A dificuldade que a mulher tem de fazer a própria denúncia, muitas vezes ela está dentro de casa, está lá num cárcere, está impedida,
ou não tem, ou até tem as condições de fazer denúncia, mas não tem a coragem para isso, né? Então, a gente está diante do dia a dia de uma situação muito diferente do que um formulário, né, um relatório pode prever, né? Até se vocês me permitem uma consideração, acho que a gente precisa voltar um pouquinho para trás. Esse agressor, ele não começou agressor com 20, 30, 40 anos. Isso é uma coisa que começou antes e, obviamente, não só no lar, mas com o respaldo de uma instituição de ensino. Então, uma das coisas que eu mais escuto mas bullying existe desde que o mundo é mundo, cyberbullying existe. Eu falei, então, eu passei por isso, na minha época a gente resolvia na porrada. Veja como as coisas vão se conversando. Exatamente, há muitos anos atrás, as pessoas moravam em cavernas, sei lá, você batia com um porrete na mulher, levava para a caverna, enfim, a vida muda, né? Temos energia elétrica, então a gente não pode ficar pensando como os primórdios agiam. Então, nós temos hoje a Lei 13.185 de 2015, que é essa aqui, que é a Lei do Combate ao Bullying. Então, quando nós queremos coibir violência doméstica, a primeira coisa que eu pergunto, todas as escolas hoje têm um programa de combate ao bullying e pacificação social nos termos dessa lei? Agora, vamos perguntar, quem aqui tem filho em escola particular? A maioria tem, né? Você garante que na escola do seu filho tem um programa registrado de combate ao bullying? Porque dentro deste programa, esta lei exige que, e foi muitíssimo bem falado pela doutora Celeste, não adianta só punibilizar, e a lei está falando exatamente isso. A escola tem que dar suporte jurídico, psicológico e pedagógico para o agressor e para a vítima. E temos mais uma questão, nós temos aqui plateia. Não acontece bullying sem plateia. E também isso vale para a violência doméstica. Existe sim uma plateia silenciosa. Existe sim as pessoas falando, briga de marido e mulher, ninguém mexe colher. Da onde que saiu isso? Porque quando a coisa está pegando dentro da escola, papai e mamãe já falam para o filhinho, essa briga não é sua. Ou não é? Fica fora disso, não compra isso. Você pode ser o próximo. Então, o que eu vejo é uma cultura de acovardamento. As pessoas estão tornando os filhos cada vez mais covardes. Então, eles têm covardes quando tem um colega sendo achincalhado, e aí a gente vai falar que essa violência contra a mulher começa no grupo do WhatsApp quando ela tem 10, 11, 12, 13 anos. Quando tem uma foto dela de um nude que está lá exposto. E aí? Então, o que eu vejo, por exemplo, políticas que poderiam ser implementadas seriam uma fiscalização de todos os estabelecimentos de ensino. Não importa, porque tem escola, né, que tem as escolas internacionais, né? Eu trabalho com algumas delas e eu tenho que explicar que elas não são uma embaixada, né? Elas são escolas e estão aqui sujeitas ao Brasil. Então, temos que fiscalizar essas escolas. E essa política de pacificação social? Então, querem que o agressor deixe de ser agressor com 30, 40, 50, mas a gente não começa aqui atrás. Então, a conversa é bem aqui para trás.
Doutora Martina, querem que o agressor mude, né, com 30, com 40, com 50 anos de idade, como destacou aqui a doutora Ana Paula. A educação, a escola está em débito, está devendo com relação à educação dos meninos, ou seja, vamos lá, né, na base, preparar esses meninos para o futuro, o respeito à mulher e a prevenção à violência contra a mulher, contra o feminicídio. Na minha opinião, eu acho que o sistema como um todo precisa trabalhar junto. A gente não pode dizer que a culpa é exclusiva da educação. A gente precisa ter um sistema que se una para conseguir trazer melhores resultados. Por óbvio que a educação, ela traz, se a gente começar com a educação, implementando ótimas políticas, como a doutora Ana comentou, eu acredito que a gente consiga um grande avanço. A educação muda a vida das pessoas. Mas não acho que seja só lá, né? Se a gente tiver ótimas políticas sendo implementadas, mas pais que não estejam caminhando conjuntamente, a gente não consegue um resultado efetivo. Então, na minha opinião, um trabalho efetivo, ele precisa ser feito com o sistema como um todo, né? Uma conscientização que vá acolher os pais, uma conscientização que vai acolher os filhos, uma conscientização dos direitos, obrigações e deveres de todos, porque a gente vê muito das pessoas dizendo, é o meu direito, mas você buscou saber também quais são os seus deveres perante a sociedade, né? Você espera uma mudança, mas o que você está fazendo para mudar algo? Você está buscando só o seu direito? Então, na minha opinião, a gente tem aqui uma situação que é muito complicada, a gente vê um déficit muito grande, por óbvio, né, que esse agressor ele não vai se tornar agressor de um dia para a noite, reflexo, né, de uma vida, de questões muito grandes, mas se a gente pensar só na educação, eu não vejo uma solução. A gente precisa pensar na saúde, a gente também não precisa de um sistema de saúde que vá dar assistência psicológica, psiquiátrica para as pessoas que têm desvios, que têm problemas e que também não são tratadas, enfim. Então, na minha opinião, a gente precisa do sistema que ele se integre mais, que as áreas conversem mais para a gente conseguir aí um avanço melhor como um todo. Nada vai resolver só num núcleo. Entramos nessa seara da educação, não é verdade? E é o que tem a ver aqui também com o próximo tema, minha gente. Olha, uma nota técnica obtida pelo jornalista Guilherme Amado, do site Metrópolis, aponta que a verba do orçamento secreto, que deveria ser gerida pelo governo federal, prejudicou pelo menos 18 programas do Ministério da Educação, entre eles o de alfabetização. A nota, que foi redigida por técnicos especializados em orçamento, indica que o orçamento secreto, chamado tecnicamente, né, de emendas de relator, retirou expressivos 3 bilhões 656 milhões de reais da educação só em 2020, da verba discricionária do MEC para a execução de programas e políticas públicas. Ou seja, doutora Ana, a gente, né, tem aí o problema da educação ali na sua raiz, ou seja, na falta de investimento. Doutora Ana Paula, está fechado seu microfone. A grande questão, né, além da falta de investimento, eu acredito que precisaria ter um caminhar. Acredito que o Ministério Público, quando foi feita a lei, deveria ter colocado o Ministério Público aqui. Por quê? Porque nós estamos falando, a lei de combate ao bullying, ela não coloca limitação de idade. Então, quem pode ser vítima? Pais, alunos e professores. Ou seja, existem aqui mulheres professoras que são vítimas, que estão sendo agredidas em grupos de WhatsApp de mães, estão sendo agredidas por outras mulheres. Olha a bizarrice. Então, o pecado dessa lei foi não ter colocado o Ministério Público. Porque o Ministério Público, ao meu ver, precisava ter uma verba específica justamente para quê? Para
para poder ingressar nesses casos, principalmente onde tem os menores, e justamente para quê? Para os casos onde tem nude, para os casos de violência, né? Porque muitas vezes um tapa no rosto dói menos do que um nude exposto numa rede social de dentro do colégio. E vocês acham que isso não acontece? Acontece com mães de alunos, com professoras, né? A professora está no banheiro, aí vem o aluno, tira a foto da professora do banheiro e coloca esse vídeo maravilhoso aonde? No site da escola. Isso é uma violência contra a mulher, né? Que ainda configura o caráter bullying, que é uma agressão que geralmente a gente pensa, né? Na figura do homem, né? Na figura óbvia que existe, tá? Por favor, eu não estou aqui para diminuir, a gente sabe que existem os casos, né? Dos companheiros que agridem as mulheres, mas nós também temos esses casos de agressões gravíssimas e dentro de instituições de ensino que a mensalidade é 3, 4 mil por mês, 10 mil por mês. E essas pessoas falam, eu vou recorrer para quem? Porque ela chega na delegacia e fala, ah, não, isso aqui não, porque a gente não tem a figura bullying na delegacia, né? Que foi o problema que a Lei Maria da Penha também teve, né? Até a hora que sistematizaram e fizeram uma coisa maravilhosa. A hora que tiver a figura bullying, a gente vai começar a levantar esses casos e vai descobrir, porque infelizmente a gente só sabe isso pela ONU, né? Que o Brasil é o número 1 em cyberbullying do mundo. Promotora Celeste, orçamento secreto tira 3 bilhões 600 milhões de reais do MEC e implode educação, isso são dados, né, de 2020, né? Agora a gente está vendo o bloqueio do orçamento, não só na educação, mas também na saúde, por conta da PEC Kamikaze que foi aprovada, então, para não estourar o teto de gastos, então vamos bloquear o orçamento, ou seja, é sempre uma implosão atrás da outra em cima da educação. O nome orçamento secreto em si já traz em si a negação de um Estado democrático de direito, né? Porque em uma democracia pressupõe-se que haja transparência, que a população possa fiscalizar os gastos que são realizados e até que haja um orçamento participativo, ou seja, que haja uma influência determinante, né, na definição de prioridades dos gastos públicos. Na linha do que faltou, só um parênteses, promotora Celeste, faltou explicar aqui o orçamento secreto, que é ele é tecnicamente chamado de emendas de relator, ou seja, um deputado, um senador, que é o relator geral do orçamento, passa por ele, o orçamento secreto, isso é feito por meio de acordos políticos, e nada transparentes em relação ao uso deste dinheiro. Desculpe, faltou essa explicação. Sim, depois são feitas emendas parlamentares com base na discricionariedade do deputado, do vereador, ou o que seja, para destinar para, basicamente, não sabemos se para o curral eleitoral deles ou se para locais que realmente necessitem. Então, isso tem que ter uma extensa investigação quanto à finalidade, né, na aplicação do ato. Então, mesmo sendo secreto, mesmo tendo essa discricionariedade, você também pode responder sim pela despesa que você causou. Com relação ao que a Ana Paula falou do bullying, também eu queria chamar a atenção, né, que ele não para nas escolas, ele nos persegue no ambiente de trabalho, sob a forma de assédio moral. E nós também não temos nenhuma forma para recorrer a essa figura, né? Não existe um tipo penal. Então, seja na esfera da educação, seja na esfera do trabalho, o ser humano ele está
desprotegido, ele está vulnerável. E o ser humano vulnerável, ele passa a deixar de ter responsabilidade para com os outros. Porque seria um indivíduo que está sozinho e todas as suas redes de conexões foram perdidas de forma proposital pelo perpetrador e de forma omissiva por todos aqueles que anuem a conduta do perpetrador, porque todos aqueles que silenciam, concordam com ele e também estão praticando o bullying ou o assédio moral. Como nós vamos solucionar esse problema? Não existe aonde denunciar, nem nas escolas, nem no serviço público, e a população está ficando doente, desprotegida, e acho que isso deveria ser um ponto importante de reflexão para os nossos legisladores. Muito bem. Controle do Sim. Ministério Público, controle do CNJ, mas nenhuma política de paridade de gênero é realizada. Mas só se buscam novos caminhos para supostas mudanças no poder, com manutenção de uma sociedade de homens brancos, héteros, desconsiderando as mulheres negras, as peculiaridades, os povos originários, entre outros. Então, espero que nesse processo democrático nós possamos mudar essa situação e que haja um empoderamento efetivo de mulheres e que qualquer proposta que diga vamos mudar o Ministério Público, se não passar por uma política efetiva de gênero, é mera demagogia. E demagogia atenta contra o Estado Democrático de Direito. Era só isso que eu queria dizer. 29 minutos para 1h agora. Você está no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma pausa, mensagem do nosso apoiador, a gente vai tomar um golinho de água todo mundo aqui, voltamos já já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, você sabe, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ao vivo pela OTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, faltando 28 minutos para 1h agora, e a gente segue aqui para o próximo assunto. Doutora Martina, vamos falar sobre o seguinte: a preocupação com a coleta de dados pessoais pelo segmento farmacêutico existe antes mesmo do surgimento da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso porque as especificidades do setor impõem às farmácias a coleta de uma série de dados do comprador. O Ministério Público do Distrito Federal determinou o arquivamento de um inquérito civil que questionava redes de farmácias por condicionar descontos à apresentação do CPF, já que após uma longa investigação foi identificado que as empresas-alvo deste inquérito guardavam estreito cumprimento à legislação. Para a gente entender, o consumidor geral, consumidor de remédios, nós leigos aqui em relação a essa questão da proteção de dados por parte das farmácias, como é que funciona a fiscalização desses dados nesses estabelecimentos, doutora Martina? Vamos lá. Quem fiscaliza o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados é a Agência Nacional de Proteção de Dados. É só ela que vai fiscalizar? Não, Autoridade Nacional, né? Isso, Autoridade Nacional. Não agência, autoridade. Sim. Isso. A gente também tem a Secretaria Nacional do Consumidor, Ministério Público. Então, nós temos uma série de órgãos que vêm trazendo a proteção aí dos nossos dados.
E por que que o Ministério Público ele é mais atuante? Porque antes da vigência da lei, ele já tinha diversos inquéritos em andamento que investigavam aí a utilização das informações. Porque a gente sabe que a lei ela trouxe uma série de regras específicas, mas a gente já tinha outras legislações que nos traziam aí uma proteção com relação à nossa privacidade, como, por exemplo, a Constituição Federal, né? Bom, por que que a gente tem essa questão com as farmácias? Por que que as farmácias estão sendo o alvo do momento, a gente diz? Porque, em primeiro lugar, elas coletam dados pessoais sensíveis, né? Elas coletam, então, informações relacionadas à nossa saúde. Ela te oferece um desconto, pedindo o seu CPF, por exemplo, para conseguir te basicamente rastrear. Então, o que a gente começa a verificar? Que antes mesmo da vigência da lei, elas já vinham sendo alvo, porque havia o questionamento. Qual que é o interesse das redes farmacêuticas de coletar os nossos dados? E até existia aí uma possibilidade de que as redes farmacêuticas vendiam os nossos dados para convênios de saúde, ou seja, os convênios compravam todo o nosso histórico para conseguir identificar, então, por exemplo, algumas doenças pré-existentes que você está omitindo. Aí a gente consegue perceber o seguinte: a rede farmacêutica ela tem um poder muito grande, porque ela coleta informações pessoais sensíveis da população. Em muitos casos, você não tem nem como dizer se você aceita ou não essa coleta, porque, por exemplo, quando você tem um remédio controlado, você é obrigado a dar as suas informações para fazer o cadastro, porque a rede farmacêutica precisa reportar aí essas compras para a Anvisa, para o governo, enfim. E, além disso, existe um incentivo aí de descontos pelo governo. Então, existem várias situações onde as redes são obrigadas a coletar os nossos dados. Se você disser, eu não quero entregar os seus dados, ela simplesmente diz, então, eu não posso te vender. Então, ela coleta muitas informações importantes nossas, né? Por isso que ela acabou sendo alvo. Bom, como a gente verifica que no decorrer aí da discussão da lei, da vigência, etc., as redes farmacêuticas acabaram sendo alvo, hoje a gente vê uma evolução muito grande, que aí a gente justifica esse arquivamento aí do inquérito do Ministério Público. Porque depois de um longo processo de investigação, o que eles concluíram? Que as redes farmacêuticas estavam cumprindo com todos os requisitos trazidos pela lei. Então, a gente teve uma discussão pré-vigência da lei, que já vinha sendo foco às redes farmacêuticas, porque já tinha essa desconfiança de que elas vendiam os nossos dados para convênio médico, por exemplo, até para, em alguns casos, seguro. Então, se, por exemplo, tinha um paciente de câncer que omitia essa informação para um seguro de vida, existia a possibilidade aí de venda, existia uma investigação sobre esse aspecto, que aí as empresas compravam essas informações, descobriu que existe uma possibilidade aí do consumidor ter uma doença pré-existente, então do valor da apólice ser maior, enfim. Então, essa situação era uma situação muito delicada e que poderia trazer um prejuízo muito grande para os consumidores. Então, hoje a gente vê essa evolução, né? Essa fiscalização ocorre da mesma forma em relação aos consultórios médicos, às clínicas, aos laboratórios, porque eles também têm esses dados sensíveis e podem trocar essas informações com os planos de saúde. Exato. Agora, você ir até uma farmácia para comprar determinado medicamento, vamos pôr aqui uma situação simples, um medicamento para diabetes, e esse medicamento não é para você, é para uma outra pessoa, né? E você dá o seu CPF para comprar para outra pessoa, quer dizer, esse CPF, esse dado ser usado com o plano de saúde, né? Para o plano de saúde achar que você é diabético e poder tratar isso como uma doença pré-existente, numa eventual contratação, está bem fora do correto, né? Exatamente. Por isso, na minha opinião, que o holofote foi muito grande com relação às redes farmacêuticas e a gente teve um resultado positivo porque concluiu-se
que não é uma prática comum. A gente não pode dizer que não acontece, mas que não é uma prática, tanto é que o Ministério Público arquivou essa investigação, porque concluiu que não há venda desses dados, tá? Na minha opinião, por que não há essa fiscalização semelhante para consultórios, inclusive autônomos, né, que podem coletar aí uma série de dados sensíveis dos titulares? As redes farmacêuticas, elas são empresas maiores, elas fazem parte de grupos econômicos, elas são consideradas multinacionais. Então, o que acontece? Grandes empresas, elas já tiveram que também se adequar, antes, inclusive, da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, porque grandes empresas que firmam contratos com outras empresas de outros países, elas precisam estar adequadas a algumas outras legislações. Então, por exemplo, a União Europeia já vem, né, com um avanço muito grande com relação à proteção e privacidade dos dados, tanto é que o Brasil utiliza aí praticamente cópia, né, da lei da União Europeia. Então, grandes empresas que já mantêm relacionamento com outras empresas da União Europeia já tiveram que se adequar para manter os contratos vigentes. Quando a gente fala de pequenas empresas, empresários individuais, é uma outra realidade. A gente vê que a atuação, a princípio, ela começou no Brasil para implementar uma cultura de privacidade de dados. Então, a gente começa a ver as autuações neste momento, né? Então, até agora, qual foram os trabalhos de implementar uma cultura de privacidade de dados? Foi anunciado agora que a gente já tem mais de 5.000 denúncias de infrações à lei na ANPD, né? Lá no portal que eles têm disponível. Dessas 5.000 denúncias, mais de 900 já se tornaram inquéritos para investigação. Então, a gente vê que agora a parte fiscalizatória, ela começou a tomar o seu rumo, tá? E por que a gente teve esse momento de implementar uma cultura, da gente, né, ser um pouco mais liberal? Porque a vigência, ela começou no boom da pandemia. Então, a gente teve uma flexibilização melhor. Muito bem, e que essa fiscalização continue, a gente precisa confiar nessa fiscalização por esses números que você apresentou, 5.000 e tanto, 900 viraram inquérito, é mais ou menos 20%, né? Exato. É um índice expressivo, 20% é um índice expressivo, e vamos confiar que essa fiscalização ocorra e que o consumidor aí esteja de fato protegido com os seus dados. Vamos passar aqui para o próximo assunto, 12h42, a nova lei de improbidade... Eu posso fazer um pequeno comentário sobre isso, até para tirar uma dúvida? Bem breve, promotora. Tá. Bom, eu tenho sido procurada por muitos donos de cartórios, né? Porque foi criada uma associação sem fins lucrativos que está centralizando esses dados de todas as pessoas. E essa associação, ela não tem como responder, né? E não tem patrimônio. Então, não seria um risco muito grande essa forma de criar uma associação nacional, obrigar que os cartórios forneçam esses dados sem garantia de que não haverá revelação desses dados sensíveis? E se houver, como que será reparado esse dano? Martina. Na minha opinião, é bem sensível, porque você está trazendo para a associação uma responsabilidade muito grande. Quando a gente pensa em proteção e privacidade, a gente não limita a bons documentos jurídicos, a gente expande para a proteção do sistema onde está sendo guardadas as informações. Se você tem impressão de documentos que constam informações de pessoas, você precisa garantir a proteção desses documentos, você precisa ter uma conscientização de todas as pessoas que vão trabalhar por meio de treinamentos. Então, na minha opinião, criar uma associação sem fins lucrativos para reunir todas essas informações é uma grande responsabilidade. Até um dos pontos que nós mais temos é o vazamento de dados dentro das escolas, porque a escola recebe tudo que é dado sensível, né? Decisão judicial, guarda de menores, atestado médico, vem absolutamente tudo,
Vem muita coisa em papel, as pessoas confundem, acham que dado pessoal está tudo na nuvem, está tudo lá longe, né? Não, dado pessoal também tem papel. E Exato. hoje, uma das principais formas de vazar dado pessoal de criança e adolescente é mamãe vai lá, bota o atestado médico na agenda do filho. O que a professora faz? Pumba, coloca no mural da sala de professores. Vazou o dado, gente. E aí? Sim. Então, as escolas precisam... Também tem escolas que também não têm fins lucrativos, mas não exime a aplicação da lei. Vamos seguindo aqui, gente, faltando 16 minutos para 13h. O próximo tema é o seguinte. A nova lei de improbidade administrativa especificou quais atos podem ser enquadrados como improbidade na gestão pública. Só que críticos da legislação alertam que uma de suas consequências é a ausência de punição na esfera civil para os casos de assédio sexual e estupro. Assim, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o anestesista Giovanni Quintela não poderiam mais ser processados por improbidade administrativa, condenação que, dentre outras sanções, impede a ocupação de cargos públicos e suspende direitos políticos. De acordo com a promotora Beatriz Lopes de Oliveira, do Ministério Público de São Paulo, o novo texto significa um retrocesso na proteção a vítimas de assédio sexual. Doutora Adriana Zorubi, sobre esse tema, ou seja, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o anestesista Quintela estariam livres aí da punição civil, né? Estariam só sujeitos à punição criminal. Isso pode piorar, né? Porque agora, em agosto, o Supremo Tribunal Federal vai votar a lei da improbidade administrativa no aspecto da retroatividade, né, na aplicação dessa nova lei. E aí isso pode deixar muito mais gente aí de fora, né, sem essa condenação na esfera civil, né? Pois é, Mauro, é uma situação bem complicada, porque a nova lei de improbidade administrativa, ela define o que seria a improbidade administrativa. O conceito está na própria lei. Então, é uma conduta funcional dolosa do agente público, devidamente tipificada em lei, vestida de fins ilícitos, o que tenha fim para a obtenção de proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou para outra entidade. Então, aqui o que a gente está entendendo é que ela está tratando exclusivamente das questões econômicas, administrativas econômicas. Então, ela não está tratando do foco da conduta dolosa em relação a outros aspectos, mesmo porque a gente tem o Código de Ética Médica, existe um Código de Ética Médica que prevê a punição, né, desses crimes sexuais que são praticados. Eles realmente são horrendos, são odiosos, é uma coisa assim totalmente repugnante e reprovável. Tem o Código Penal, que aqui as minhas colegas sabem muito bem, que também prevê a punição para os crimes sexuais praticados. Certamente esse médico deve responder sob todos os rigores da lei, inclusive, sim, uma reparação de danos civis. Ele precisa responder por isso, porque isso expõe o moral, expõe a integridade da mulher, é uma violência sem precedentes, e eu acho que, se for realmente para que isso seja coibido, e se tivermos que ter mais um texto de lei a fim de coibir esse tipo de atuação por parte de profissionais que não receberam educação, a gente estava falando disso aqui no começo do programa, certo? Que isso é falta de educação, ele é escolarizado, ele tem um grau de escolarização, é médico, mas não tem educação, não recebeu o que ele precisava ter para ter autocontrole. E isso eu vou até abrir um parênteses aqui, deixar uma questão no ar para que a gente possa pensar depois, se isso não seria até uma questão de vício de pornografia. Porque uma pessoa que pratica esse tipo de coisa, ela está acostumada a fazer isso. É o que a gente falou, isso não é de agora que foi feito, ele não começou agora a praticar isso. Tanto que ele foi pego numa flagrância, porque os colegas já estavam suspeitando das atitudes anteriores dele. Então, já era uma prática que ele vinha cometendo há um tempo considerável. Agora, eu acredito que se essa lei de improbidade administrativa, essa nova lei, ela for votada pelo STF e for somar... Ela vier a retroagir, né?
coibir, exatamente, para contribuir para a punição desses crimes sexuais, então, que o STF aí tenha toda a clareza, todo conhecimento técnico aqui é dispensável porque existe, mas que eles tenham essa clareza para poder inserir esse artigo na nova lei. Muito bem. Meninas, faltando 11 minutos para 1 da tarde agora, a gente tem mais um tema por aqui, mas vamos para as perguntas da nossa audiência, até por conta do tempo, tá bom? Doutora Adriana está com a palavra, então vamos aqui com a pergunta do Roberto Luiz Melo, ele está no Facebook, doutora Adriana Zorubi. Ele quer saber a sua opinião sobre o Estatuto do Idoso, agora Estatuto da Pessoa Idosa, né? Mudou essa semana, conforme você explicou para a gente. Exatamente. Então, ele está perguntando sua opinião sobre o Estatuto, que está prestes a completar 19 anos de criação de existência. Boa tarde, Roberto. Obrigada pela sua pergunta. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu implementar todas as políticas públicas em favor da população idosa no nosso país, mesmo com o Estatuto e com a Política Nacional da Pessoa Idosa vigentes no Brasil. Por isso que a gente estava comentando aqui há pouco que letras de lei não são suficientes para que a gente tenha direitos efetivados. A gente precisa de uma política pública pontual em relação a determinadas pautas no nosso país. E a gente percebe que a população idosa ela está bastante descoberta em relação a isso, tanto no tocante à questão previdenciária, quanto à questão da saúde. Por exemplo, como é que nós vamos falar de saúde da pessoa idosa num país com 30 milhões de pessoas idosas e 2.400 médicos geriatras no país inscritos no Conselho Federal de Medicina como especialistas nessa área? Como é que a gente vai esperar que tenha pelo menos um médico geriatra num posto de saúde se a gente não consegue, nem mesmo na grande cidade de São Paulo, Roberto, ter essa assistência para toda a nossa população idosa? Então, se a gente for fazer uma análise aqui de todos os direitos da pessoa idosa que foram implementados, a gente não pode dizer que nada foi feito, mas a gente pode dizer que houve alguns retrocessos, sim, e que muito precisa ser feito ainda em favor dessa população. Agora a pergunta da Juliana Rocha, ela está no Instagram, a doutora Ana Paula, ela quer saber quais são os principais conselhos seus para os pais protegerem os filhos de um possível cyberbullying. Então, vamos lá. Para proteger o seu filho de um possível cyberbullying interpelar mesmo a sua instituição de ensino se ela tem um programa de combate ao bullying. Se ela tem um programa... É a mesma coisa brigada de incêndio, né? Ninguém fica meio nadando, será que eu tenho uma brigada de incêndio? Não, tem que ter, tem que estar lá registrado, tá? Isso vai no plano anual... Isso tem que estar lá registradinho. Por quê? Porque é um protocolo de ações que vão ser tomadas, né? A partir do momento que a vítima está sofrendo, isso não começou na hora que ela contou para o pai. Isso já veio de antes. Ela contou para o pai na hora que a coisa explodiu, né? Na coisa que ela não está aguentando mais. Então... como é que isso é levado para a escola? A escola tem um canal de denúncia, a escola tem um procedimento, se faz atas de reunião. Depois disso, é o que eu sempre sugiro, quanto mais longe as pessoas ficam do poder judiciário, melhor a qualidade de vida delas. Coloque políticas de justiça restaurativa dentro da escola. A justiça restaurativa atende à lei do bullying e auxílio psicológico, jurídico, se faz a composição e isso não vai para o judiciário. Sim, mas depois que o cyberbullying ocorreu, mas como evitar que o cyberbullying ocorra? Como é que os pais dentro de casa Ele sempre vai ocorrer, tá? Porque às vezes a pessoa fala aqui que é uma blindagem. Blindagem não vai existir. O que tem que acontecer, que o papai ou a mamãe tem que fazer é vigiar sempre, colocar programa de controle parental, dar incerta, abrir gaveta. Ai, mas e a liberdade do meu filho? Veja, entre crianças e adolescentes e pais, não tem direito de privacidade. Vai lá, olha tudo, abre e-mail, abre o WhatsApp
e veja o que está acontecendo. Concordo Doutora plenamente Ana com a Paula, doutora Ana Paula. Perfeito, perfeita a sua colocação. eu queria só complementar que eu acho que é importante lembrar que a internet não é terra sem lei, né? A gente esquece disso. A gente precisa reportar também as situações para a plataforma em que estão sendo, que estão ocorrendo aí o bullying, inclusive adotar outros meios, né? Boletim de ocorrência, ação judicial, enfim. Eu acho que também os pais precisam buscar aí, né? Por exemplo, até você falou disso, o principal ponto é: o WhatsApp não é para menor de 13 anos. Pronto, quer evitar o bullying para menor de 13? Tira o WhatsApp. Quer evitar o bullying para menor de 13 anos? Tira Instagram, tira TikTok, pronto. Aí é 100% de certeza que não vai ter. Só que o pai e a mãe falam, mas ele conversa com a família. Eu falei, tá bom, ele também pode tomar cerveja com a família, fumar maconha com a família, mas cerveja tem termo de uso, cigarro tem termo de uso, WhatsApp tem termo de uso. Muito bem. Doutora Martina, a pergunta que vem aqui para você é da Luciana Barros, ela está no YouTube, e ela quer saber se o Brasil está preparado para o 5G nesse aspecto aqui, no que diz respeito à proteção de dados. Acho que a dúvida dela é a seguinte: se a gente corre mais riscos, né, de vazamento por conta do 5G. Luciana, agradeço a pergunta, achei excelente. Na minha opinião, não estamos preparados. A gente conseguiu analisar aí os resultados de que, com a utilização maior da internet em si, por causa do Covid, a gente teve o aumento aí de incidentes relacionados aos nossos dados. Eles não vão acontecer, os incidentes, somente na internet, mas a gente sabe que cada vez que a gente utilizar mais, o risco também é maior. Então, na minha opinião, não estamos preparados aí para garantir a proteção, mesmo porque as próprias empresas se dizem não estar preparadas para a fiscalização. A pergunta agora aqui para a promotora Celeste Valéria Guacelli, está no Facebook, ela quer saber o seguinte: promotora, por que nunca vemos punições a juízes, delegados e outras autoridades que constantemente constrangem e humilham as vítimas, principalmente nos casos de violência contra a mulher? É a pergunta dela. A lei não prevê esse tipo de crime? Na verdade, há uma legislação recente que cria o crime de violência institucional. Então, seja o juiz ou promotor ou delegado, mas sim também advogadas, porque estão lá sendo essencial a administração da justiça, a lei prevê que também os advogados podem responder por abuso de autoridade na modalidade de violência institucional, porque não é uma relação meramente privada. Então, se você começa, por exemplo, um crime de natureza sexual, perguntando se a vítima era virgem ou não era, que roupa que ela estava usando, porque ela estava em tal ou qual local, isso hoje é crime. O que nós questionamos enquanto Ministério Público é ter feito essa medida isolada, retalhando, fatiando o Estatuto da Vítima, que é um marco legal para todas as vítimas, para separar só essa conduta. Então, o que nós estamos aqui é postulando, olha, já temos um Estatuto da Vítima, já teve a tramitação legislativa que vai abranger todos os aspectos, vítima de crimes, vítima de desastres naturais, vítimas de pandemias. Nós vamos ter uma política única de Estado para acolher, proteger, desvitimar as vítimas. Então, para isso, tendo esse marco legal, essas ações afirmativas serão mais possíveis de serem exigidas. Faltam apenas a boa vontade do presidente da Câmara dos Deputados pautar, já que já é requerimento de urgência, de líderes de mais da metade das bancadas do Congresso Nacional. 155 deputados já pediram urgência. Então, me parece assim, se há esse pedido, se tantos deputados reputam que essa lei é tão necessária, o que estaria pautando essas outras supostas urgências que nós estamos vendo aí? Fica a pergunta e o meu apelo para que juntos cobremos a aprovação do Estatuto da Vítima.
Faltando 2 minutos para 1 da tarde, nós vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira. Sempre é o Gente do MPD que fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Um agradecimento a vocês, todas, em nome da nossa equipe, que participaram com a gente hoje. Doutora Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça, todas aqui operadoras do direito, também as advogadas doutora Adriana Zurupi, Martina Hanna, do Nascimento El Atra, e Ana Paula Lazareschi, de Mesquita. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, no apoio técnico lá na AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelas operações. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti, e você, espectador, você, internauta, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Uma hora em ponto. Tchau, tchau.